Oi, gente. Essa limpeza na sua máquina de bordar Janome ou Elna, ela é imprescindível. Você pode acompanhar tudo isso com o manual da sua máquina e isso vai evitar muito gasto de dinheiro desnecessário com idas até a manutenção. A minha é a Janome 550E, mas a manutenção preventiva e lubrificação e limpeza é muito parecido em todas as Janomes e Elna. Então acompanhe seu manual e prolongue a vida útil da sua máquina. Aqui eu tenho tudo que a gente vai precisar para começar fazendo a limpeza da nossa máquina. Um pano macio e limpo, óleo de máquina comum, vaselina sólida, pincel, chave de fenda, chave Phillips. Eu vou usar ainda uma esponja de melanina. A minha eu compro nessas lojas de produtos japoneses ou até pela internet. Essa esponja a gente vai usar para fazer a limpeza externa. Ela é maravilhosa, tira qualquer manchinha e deixa a sua máquina como nova. A primeira coisa a se fazer é desligar a máquina e tirar o cabo de alimentação, assim como o pendrive. Depois, com um pano seco e macio, eu tiro toda a poeira da minha máquina. Agora, com a esponja de melanina levemente úmida, eu passo sobre a minha máquina. Eu vou passando e em seguida já passo o pano seco. Ela tira qualquer manchinha, uma mancha de esmalte que às vezes a gente bate a unha, algum amarelado do tempo. Você vai ver que a sua máquina vai ficar exatamente como nova. Eu evito passar muito sobre onde tem alguma coisa escrito, porque eu tenho medo, ela é tão boa que eu tenho medo que ela tire até o que está escrito. Mas você vai ver que em qualquer parte, não sei se dá para ver aqui direitinho, mas qualquer parte onde está um pouquinho mais encardida, é somente a esponja de melanina levemente umedecida em água. Eu molho um pouquinho, espremo e vou passando e secando. Essa parte onde a gente guarda a nossa canetinha, ela costuma ficar mais sujinha, porque fica numa parte que a gente não costuma ver. Então também faço uma boa limpeza ali com a esponjinha de melanina. E eu acho que dá pra ver bem aqui, que ela tava encardidinha e fica completamente branca. Agora a gente vai para a caixa de bobina. Eu tento manter sempre uma rotina para fazer isso. Sempre começo pela caixa de bobina e começo limpando o passador de fio. Se a sua máquina tem um passador de fio onde a linha sai da bobina e passa por ali, é muito importante limpar a canaleta por onde passa a nossa linha. Isso muitas vezes acaba parecendo que a sua máquina está quebrada porque a tensão não acerta e é simplesmente poeira que está dentro da canaleta por onde passa a sua linha. Eu uso um pincel para isso e sempre vou acompanhando com o meu tecido, com o meu paninho macio. Também limpo agora a própria caixa de bobina. Com um pincel eu tiro toda a poeira, inclusive próximo ao parafuso, todo voltinha, toda dobrinha eu limpo muito bem com o meu pincel. Em seguida, com o meu pano macio, sempre seco, o meu tecidinho.
Depois de tirar toda a poeira, eu ponho um pouquinho de vaselina sólida no meu paninho e aí eu vou passar essa vaselina sólida na minha caixa de bobina. Eu vou passar mesmo como se estivesse limpando. O objetivo agora não é exatamente lubrificar. Você vai ver que conforme você passa essa vaselina, o seu paninho vai ficando com marcas de sujeira, porque ela está limpando mesmo toda a caixa de bobina e assim ela já lubrifica. Depois, dentro da caixa de bobina, eu vou tirando toda a poeirinha. Observa que uma poeirinha mínima como essa que eu mostrei aqui pode fazer com que a sua máquina não funcione direito. Então é importante, você vai girando. Se você achar melhor, você pode até tirar a agulha antes de começar a limpar, para não se machucar na hora que você está limpando com o pincel. Eu uso muito pincel para essas partes pequenas lá dentro e vou passando, tirando toda a poeirinha, todo o fiapo de linha, inclusive do cortador de linha que fica ali à esquerda, só ir passando o pincel e passando também o seu paninho seco. Depois de limpo, eu pingo 2 gotas de óleo bem no centro da nossa caixa de bobina, bem lá. Tem um buraquinho onde você vai ver uma espécie de cordão e 2 gotinhas são suficientes. Em seguida, eu giro o meu volante para que aquele óleo penetre melhor. Montar de novo. Repara que eu estou usando a minha caixa de bobina que tem o ponto amarelo. Essa é a caixa de bobina que você vai usar comumente. A nossa Janome, ela vem com uma que tem o ponto vermelho, que é para quando você vai usar a linha de bordar também na caixa de bobina, tipo para fazer renda ou lace. Para usar a linha comum, a gente usa essa com o ponto amarelo. E a gente tem que colocar bem certinho o ponto amarelo da caixa de bobina apontando para o ponto vermelho que tem dentro da nossa máquina. Depois de limpar, eu gosto de cada parte que eu limpo, eu já monto novamente para evitar misturar os parafusos. Eu coloco a minha linha, seguro um pouquinho e puxo um pouquinho da linha. Isso vai fazer como se fosse um fio dental, que vai limpar melhor ainda a canaleta. Em seguida, eu vou para a parte de trás da máquina, levanto a alça e a gente vai ver que tem um quadradinho que a gente puxa e vai aparecer um cordão também, que é necessário ser lubrificado. Esse cordão você pode lubrificar, independente dessa limpeza completa, a cada 2 ou 3 meses, dependendo do tanto que você usa a sua bordadeira. Normalmente, eu coloco cerca de 3 gotas de óleo. Depois de lubrificar, eu fecho e aí a gente vai tirar o parafuso da parte da frente da nossa máquina, onde fica o estica-fio, e a gente vai limpar por dentro e lubrificar. Para fazer isso, a gente tira o parafuso da parte de trás e aí você tem que ir levemente mexendo aquela tampa para que ela desencaixe. Ela tem um encaixe na parte da frente e encaixes também na lateral dela. Então você vai mexendo levemente para que ela desencaixe e aí você vai tirar essa tampa, você vai ter acesso a toda essa parte aqui da máquina. Eu vou com meu pincel também e vou procurando se tem algum fiapo de linha, alguma poeirinha. Se tiver, eu vou tirando. E depois a gente vai fazer a lubrificação. Vou colocar um pingo de óleo na barra do passador de linha da agulha. Eu coloco esse pingo no ferrinho onde tem a mola. Em seguida, eu abaixo várias vezes o meu passador de linha para que esse fio, para que esse pingo de óleo se movimente e passe por toda a minha barra do passador de linha. Agora eu coloco também um pingo de óleo
na barra da alavanca do calcador. Quando você pegar a alavanca do calcador, levantar e abaixar, você vai ver que tem um ferrinho ali que é a barra da alavanca. Coloco 2 gotas de óleo e levanto e abaixo também para que esse óleo se movimente na alavanca. Conforme você mexe o seu volante, você vai rodando o seu volante, você vai ver outras barras que tem dentro do cabeçote da sua máquina, como a barra da agulha, onde eu também coloco uma gotinha de óleo. Sempre é importante colocar uma gota, 2 no máximo, porque se você colocar mais do que isso, ela vai ficar escorrendo depois no seu tecido por alguns dias. Então, uma gota ou 2 no máximo. Depois, ali na engrenagem do estica-fio, veja que quando eu movimento, você está vendo o estica-fio. Onde tem o parafuso dele, eu vou lá e coloco também uma gotinha de óleo para que ali fique mais macio na hora que ele se movimenta. Agora eu vou colocar a tampa do cabeçote de volta. Muito importante você ir ajeitando para que ele encaixe, não empurre, não faça força para que não quebre a parte de plástica onde ele se encaixa. Então você vai encaixando e vai ajeitando até que você possa colocar o parafuso de volta. Depois de encaixar, eu aperto meu parafuso e vamos para outra parte. Outra parte muito importante é a lubrificação do pantógrafo. Os parafusos que vão tirar a capa do pantógrafo, um fica na parte da frente da sua máquina, à direita, e na parte de trás da sua máquina tem outro parafuso no pantógrafo. Você vai tirar esses 2 parafusos, eu vou virar minha máquina para te mostrar melhor onde fica. A gente vai tirar esses 2 parafusos para tirar a capa do pantógrafo. Depois de tirar os 2 parafusos, é só levantar a capa, ela sai facilmente. Também sempre procuro por alguma poeirinha, alguma coisa assim. A gente não vai fazer uma grande limpeza nessa área, até porque algumas partes contém graxa, então a gente só vai ver se tem alguma poeira, algum pedacinho de linha. Fora isso, você vai localizar o feltro que fica na barra do pantógrafo. Esse feltro é muito importante ser lubrificado. Com o tempo, se ele ficar seco, ele começa a gastar o feltro. Então é importante que a cada 6 meses, pelo menos, você abra a capa do pantógrafo e lubrifique esse feltro. Eu vou colocar aproximadamente 6 gotinhas de óleo nele, mas eu ponho uma gota. Aí, com a ajuda da minha chave de fenda, eu giro ele um pouquinho e coloco mais uma gota para que ele fique todo úmido com o nosso óleo de máquina. Se você colocar tudo numa posição só, talvez ele não escorra para o feltro inteiro. Só essa lubrificação do pantógrafo já vai fazer com que o barulho da sua máquina fique muito mais suave. E assim você sempre vai lembrar que não está gastando o feltro. Quando o barulho começa a ficar duro, o barulho que vem do pantógrafo começa a ficar um barulho mais seco, você vai perceber e vai saber que é a hora de molhar de novo o seu feltro. Terminando de lubrificar, eu já recoloco a capa e já recoloco os parafusos. Bom, agora a gente vai lubrificar a parte de baixo da máquina. Nessa hora, confere se você realmente tirou o cabo de energia, se você realmente tirou o seu pendrive para não acontecer um acidente. E a gente vai tirar agora os parafusos da parte de baixo para fazer a lubrificação de 2 outros feltros que a gente tem. A gente tem também uma caixinha bem lá embaixo que, se você retirar, você vai ver um dos feltros. Eu prefiro tirar os 6 parafusos e tirar essa capa grande da parte de baixo para que eu já acesse os 2 feltros que restam.
Com a ajuda do pincel, eu vou tirar aqui dentro, a gente vai achar vários fiapos de linha. É importante você olhar bem e procurando poeirinhas e fiapos e vai tirando com o pincel. A gente também não vai fazer uma grande limpeza na parte das barras, porque também tem partes que tem graxa, então a gente não vai mexer nessas partes. Logo abaixo da minha caixa de bobina tem um feltro, que é o que eu tô limpando agora, tirando os pedacinhos de linha, e em seguida eu já vou pingar 4 gotinhas de óleo também no meu feltro. Logo abaixo do feltro a gente vê algumas engrenagens que a gente também vai observando se tem algum pedaço de linha. No meu caso eu encontrei um pedaço de linha bem grande que estava preso na engrenagem. Com certeza com o tempo aquilo ia começar a enroscar, então é importante você ir observando tudo, coloca uma luz boa, se necessário até uma lente que aumente um pouquinho para você ver se tem pedacinhos de linha. É importante retirar todos. Lembra que agora a gente está vendo a parte que fica logo abaixo da caixa de bobina. O próximo feltro vai ficar lá perto do nosso volante, então você vai seguir com o olhar aquela barra que atravessa toda a máquina e lá perto do volante você vai encontrar mais um feltro. Sempre eles são todos iguais, bem redondinhos e abraçam um dos ferros. E a gente vai lubrificar ele da mesma forma. Antes de fechar, eu vou limpar por dentro a tampa. Ela costuma ter um pouquinho de óleo e também um pouquinho de sujeira. Aqui eu estou mostrando que a parte por onde anda o nosso pantógrafo, a gente não limpa. Ali é uma parte que ela tem uma graxazinha que é necessário para que o seu pantógrafo ande livremente. Bom, agora eu vou fechar minha máquina, novamente encaixando certinho, colocando 6 parafusos. E a minha máquina está pronta para ser usada novamente. Ela está limpíssima. Você vai perceber quando você voltar a bordar que o barulho dela vai ficar todo mais suave. Com a máquina limpa e lubrificada, você vai evitar que tenha que fazer várias manutenções, chamadas de técnico. A tensão volta a ficar redondinha, bonitinha, assim como o barulho dela também. Espero que você tenha gostado e que você cuide da sua amiga como eu cuido da minha.